Gente, então hoje a gente vai para o nosso 5º encontro do grupo de estudos. A gente encerrou em fevereiro a parte 1 do livro, né, que a gente vem trabalhando, que é Psicoterapias Cognitivo-Comportamentais, um diálogo com a psiquiatria. A gente encerrou, então, a parte 1, que é a introdução às psicoterapias comportamentais e cognitivas, e agora a gente vai iniciar a parte 2, que são os processos neurobiológicos e evolucionistas. O tema de hoje é o capítulo 5, Neurobiologia dos Transtornos de Ansiedade, e ele vai ser coordenado pela Crisele e também pela Flaviana. Podem iniciar, se alguém tiver alguma dúvida, pode estar enviando no chat ou perguntando aqui, que o intuito do grupo é realmente a gente interagir. Pessoal, boa noite. Falo, né, para quem lê o texto, eu e a Pri estava conversando, contribui conosco. Eu não sei se para vocês como é que foi na faculdade, mas quando vinha neuropsicologia, era uma matéria que eu tinha muita dificuldade de sair correndo, e agora esse texto ele vem bem a calhar, né? Então, o que vai trazer um pouquinho da neurobiologia dos transtornos de ansiedade? Peraí. Então, vem na minha tela? Sim. Então, aqui vai trazer um pouquinho de um breve... aparecendo, sim. Então, aqui vai trazer um pouquinho de um breve resumo de como começou, né? No texto em si, vai trazer que veio aí a partir de uma perspectiva dualista, onde o cérebro seria formado por matéria, enquanto a mente não teria um substrato material. Então, vinha a mente e cérebro de formas distintas. E aí, com toda a mudança, a questão de estudo e tudo mais, foi saindo novas percepções acerca do assunto. E aí veio a parte da psiquiatria biológica, que trazia o quê? Né? Que os medicamentos teriam efeitos no cérebro independente de questões externas. E aí vinha a psicoterapia trazendo que ela também teria efeitos independente dos medicamentos. E aí, no final do século XX, foi comprovado através de evidência que as intervenções através de psicoterapia atuam no tecido neural, produzindo alterações semelhantes às produzidas por tratamentos, né, farmacológicos. E aí, com tudo isso, foi fazendo mais estudos e tudo mais, e essa parte foi comprovada através de exames de neuroimagem. E aí vem uma outra perspectiva chamada de mobista, onde mente e cérebro são indistingíveis, pois o sistema nervoso central não é só responsável pela origem dos transtornos mentais, mas também aonde, né, acontecem também as intervenções através de medicamentos ou psicoterapia, tem os seus efeitos. E aqui vai trazer um pouquinho que o texto se pautou muito e vai trazendo algumas perspectivas da teoria de seleção natural dos processos emocionais, onde Darwin, vou trazer assim, eu não sei se pronuncia dessa forma, propõe que certas características presentes em seres vivos são selecionadas e preservadas ao longo de várias gerações, e ele percebeu que características de reação ao medo são comuns tanto em humano quanto em animal. Mas aí ele traz-se o quê? Né? Que para essas defesas, né, possam ser acionadas adequadamente pelos sistemas perceptuais, devem localizar a presença de um perigo real ou um potencial, né, perigo no meio externo. Na detecção da percepção de perigo, pode-se formar duas classes. Então, aqui ele já vai trazer um pouquinho mais da parte patológica. Percebendo esse perigo, eu posso perceber ele como um falso positivo, onde eu vou ter todas as reações, né, frente àquela reação de perigo. Então, eu vou suar, vai começar a me dar um ataque cardíaco, agora bugou a palavra, em que eu vou conseguir ter todas aquelas sensações de ansiedade de que algo vai acontecer, algo está acontecendo, o que eu faço agora? Não. Só que, de alguma forma, no meu meio não tem nada acontecendo, onde está me disparando essa reação, né, de defesa. Ou ele também pode acontecer um falso negativo, onde, de alguma forma, eu tenho, sim, um perigo real, então, assim, eu tenho um leão ali na minha frente que pode me atacar, mas eu não disparo nenhuma reação de medo, que seria o quê? Correr, que seria gritar, pedir socorro e fazer todas aquelas reações físicas que a gente tem. Aqui vai trazer um pouquinho da definição, então, a partir de falso negativo e falso positivo, vai trazer o quê, né? Que, de acordo com essa perspectiva, os transtornos de ansiedade refletem falhas no funcionamento dos circuitos neurais responsáveis por detectar, organizar e expressar
um conjunto de reação à defesa. Então, traz que o quê, né? Que a ansiedade, por sua vez, caracteriza por seu aspecto patológico, uma vez que esse estado subjetivo decorre de um conjunto de reações ativadas na ausência de qualquer situação de perigo ou de ativação desproporcional em relação a uma situação que provocou. E aqui ele vai trazer um pouquinho, né, que com a evolução do cérebro, o mesmo apresenta as várias ligações neural relacionadas à situação de perigo, onde faz a defesa frente a esses estímulos de perigo. E aí vai trazer que entre os circuitos neural, uma parte que se destaca muito é essa matéria cinzenta periaquedual, que é conhecida e chamada como MCDP, que é uma área relacionada com as reações de defesa dos seres humanos. Então, né, tem todas umas evidências científicas que indicam que a origem de um ataque de pânico pode estar relacionada à ativação patológica desse circuito envolvendo essa parte. Então, ele vai produzindo uma certa espécie de um alarme falso. Então, essa matéria, né, cinzenta, de alguma forma, começa a enviar, né, informação para o hipocampo, para a amígdala, eu acho que é assim que se fala, peraí, deixa eu achar que está aqui na outra parte, em que vai mandando todas algumas reações de defesa para o corpo, por esses circuitos neural, né, que de alguma forma a gente vai expressar ele também de forma física, que vai fazendo com que ele vai se tornando patológico, porque mesmo não tendo nenhum estímulo, eu vou continuar mandando informações, né, neurais que vai acabar ativando, né, ansiedade, ataque de pânico, fobias, e aqui vai trazer o quê, né? Que estudos feitos acreditam que as reações fisiológicas presentes durante um ataque de pânico estão relacionadas com as projeções ascendentes que a MCDP envia para a região do hipocampo. E traz também, né, que essa área também faz projeções ascendentes que atingem o complexo amigdaloide, epicentro da circuitaria neural responsável pela modulação das reações presentes no meio da ansiedade. E aqui eu trouxe um pouquinho sobre a amiloide, que traz, né, que é uma parte mais profunda do sistema límbico e está envolvida em muitos processos cognitivos e amplamente considerada a parte mais primordial e vital desse sistema. E vai trazer o quê, né? Que traz que esse complexo, ele ativa, ele por ser uma estrutura, né, ele é importante no circuito neural relacionado com a ansiedade antecipatória, que indica que essa estrutura participa de vários outros transtornos de ansiedade, porque de alguma forma, pelo que eu li, tudo passa por essa estrutura de alguma forma. E o núcleo, né, central envia também projeções descendentes para diferentes regiões hipotalâmicas, produzindo uma série de respostas fisiológicas. Então, a gente sabe que também o hipocampo, além de processar, né, as reações hormonais, ele também é uma parte responsável pelas imagens, pela nossa memória. Então, automaticamente, de alguma forma, quando a amígdala começa a ser estipulada de uma forma de alarme falso, ela começa a ser excitada, ela, de alguma forma, ela vai enviar também essas reações ao nosso hipocampo, que vai fazer com que vai ligar tudo de negativo que já aconteceu conosco frente ao perigo. E traz com que, né, pode ativar sistema de memória com situações de perigos por meio de projeções até áreas corticais superiores, como o córtex pré-frontal. Fabi, ou Pri, Oiê, eu pode chamar como... eu baixei os slides agora, então eu não sei se você alterou alguma coisa, se você quer projetar a tua tela. Não, pode deixar aí. Eu tô com o computador aqui, senão não consigo enxergar, ainda mais que eu tô sem óculos, então eu vou lendo aqui. E daí eu falo para você passar. Então, Show. assim, começando já, né, gente? É tanto nome difícil, assim, de pronunciar, que não tá no nosso, né? Mas vamos lá. Então, as relações entre circuitos corticais e subcorticais, né? Tratamento dos transtornos de ansiedade. Então, o equilíbrio entre esses dois circuitos é diretamente ligado ao sistema nervoso, capaz de acionar respostas rápidas, e a outra parte de forma lenta.
Então, falhas nesse sistema, elas são associadas a quadros patológicos, né? Trazendo o quê? Prejuízos no funcionamento do complexo da amigdaloide, que é de aprendizado e memória, aprendizagem e memória. Então, podendo produzir quadros de ansiedade antecipatória, disparando reações comportamentais e fisiológicas diante de estímulos que não justificam essas reações. Então, assim, transtornos de ansiedade também pode estar relacionado a um prejuízo no funcionamento de estruturas corticais, né, que ficam do lado direito ou do lado esquerdo do nosso cérebro, que compõem a circuitária neural responsável pelo processamento consciente de situações de perigo. Pode passar. Então, continuando aqui, pacientes com preocupações excessivas e constantes, ou obsessões, pensamentos persistentes ou repetitivos, acaba provocando a ansiedade e são diagnosticados respectivamente com esse transtorno. Transtorno de ansiedade generalizada, né? Ou transtorno obsessivo compulsivo, que apresenta uma ativação excessivamente na parte córtex pré-frontal, que fica bem aqui, né? Então, essa parte do córtex pré-frontal nos seres humanos está relacionado com a capacidade reflexiva e de antecipar eventos futuros. Em consequência, uma atividade exageradamente alta nessa área pode produzir reações de ansiedade, ficar muito preocupado, né? Aí acaba ativando essa ansiedade generalizada, como preocupações excessivas, aqueles pensamentos disfuncionais, né? Que fica lá no futuro e a gente acaba não trazendo para o momento presente. Então, tem um estudo de Morgan e Deluxe, lá em 95, que demonstraram que ratos necessitavam do complexo amidaloide, né, que é aquele de aprendizagem, mas não das regiões corticais. Porque as regiões corticais, espera aí que eu tenho anotado uma coisa aqui, é o centro de entendimento da razão, que eles não precisam, que é responsável pela memória, percepção, linguagem, que não no caso dos ratos, só de seres humanos, né? Então, para adquirir uma reação de medo a um estímulo sonoro previamente relacionado a um choque elétrico. Eu dei uma resumida aqui para dar tempo de passar outras coisas que é mais importante, né? Mas tem, falando um pouco mais dessa demonstração de ratos ali na apostila. Pode passar? Deixa eu ver aqui. Tá. Então, continuando ainda esse tema, né, a intervenção terapêutica nos transtornos de ansiedade demonstra que a psicoterapia pode produzir alterações no funcionamento cerebral, da mesma forma que tratamentos farmacológicos. Então, não só as drogas, os ansiolíticos, mas as terapias, elas também fazem essa mudança lá nesse carinha que está aqui dentro. Então, eu coloquei um exemplo aqui, né? Tanto o citalopram, que é um inibidor seletivo, né, da serotonina, quanto a TCC levaram uma melhora na clínica em pacientes diagnosticados com fobia social, e ambos também reduziram a atividade de várias estruturas cerebrais que integram os circuitos neurais do medo e da ansiedade, como matéria cinzenta, né, que a nossa colega falou, periaquedutal, né, o complexo amigdaloide, o hipocampo e estruturas adjacentes. Então, essas estruturas são muito importantes, né, dentro do nosso querido amigo. Vou falar aqui, amigo, nosso cérebro. Pode passar para o outro. Então, aqui, os sistemas GABAérgicos, né? A gente já está aqui, tá. Então, o que são esses sistemas, né? Eles começaram no início do século XX a ser empregados no controle de ansiedade. Então, foram os primeiros ansiolíticos, né? Que foram os barbitúricos. Isso, foram os barbitúricos, como o fenobarbital. Eu coloquei o fenobarbital, que eu acho que é o mais conhecido, que é o famoso Gardnerol,
usado em tratamento de epilepsia, mas tem vários outros nomes ali na apostila, quem tiver interesse depois de saber, mas eu coloquei um aqui para dar uma resumida, né? Então, assim, essas drogas ansiolíticas, elas representam a intervenção psicofarmacológica, né, para lidar com os sintomas de ansiedade. Lá no início de 1960, foram introduzidos no mercado os benzodiazepínicos, por causa dos efeitos colaterais dos barbitúricos, que esses efeitos eram muito... causava sonolência, sedação, então fazia muito mal para o paciente. Então, imagina como que era antigamente, né? Hoje já tem efeito colateral em que já deixa a pessoa ruim, mais molinha. Então, esses barbitúricos eram muito maior, eu acho que é essa a palavra que eu quero dizer. Era muito... Enfim, eu acho que vocês entenderam também, né? Então, os efeitos eram esses. E com a intervenção dos novos benzodiazepínicos, era trazer baixa toxicidade e menor capacidade de produzir dependência. Pode passar. Então, ainda continuando, né, no sistema GABAérgicos, essa ação farmacológica dos barbitúricos e benzodiazepínicos envolve um complexo molecular que contém um receptor do ácido gama-aminobitúrico, né, o GABA. Então, o GABA, ele está espalhado pelo nosso cérebro, então, por diversas áreas. E o GABA, ele é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Então, a liberação do GABA ativa vários tipos de receptores, sendo conhecidos como GABA-A, GABA-B, GABA-C. Entre esses receptores, o mais importante do controle de ansiedade é o GABA-A, né? Então, aqui tem um estudo também que foram utilizadas técnicas de neuroimagem que indicaram que os receptores GABAérgicos em algumas regiões do encéfalo, incluindo o córtex pré-frontal e o complexo amigdaloide e o hipocampo, estão intimamente relacionados com os transtornos de ansiedade. Então, essas são as 3 principais relacionadas com transtornos de ansiedade. É o córtex, né, o hipocampo e a amigdaloide. Pode passar para o próximo. Então, aqui a gente vai passar para sistemas serotogenérgicos, né, que estão envolvidos com os transtornos de ansiedade. O papel exato desse neurotransmissor também fala na etiologia desses transtornos, que ainda parece bastante controversos. Mas essas drogas, elas são relacionadas com a neurotransmissão da serotonina ou a 5-hidroxitriptamina, que é o 5-HT. Eu só vou falar 5-HT daqui para frente, tá? É muito confuso esse nome. Então, tem sido utilizados para os tratamentos de ansiedade. Eu dei uma resumida aqui também, coloquei os principais 7 receptores, que é o 5, existem, né? 7 principais receptores do 5-HT. E o 5-HT3 são os que são mais diretamente envolvidos com o processo de ansiedade. Então, esse 5-HT, ele fica lá dentro das nossas sinapses, né? Então, eles representam uma maior distribuição pelo sistema nervoso central e podem apresentar uma atuação no pré e pós-sináptica. Pode passar um pouquinho também. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Onde que eu coloquei? Ah, tá aqui. Falando um pouquinho desses 5-HT, né, que são os agonistas, os antagonistas, na condição clínica, digamos, uma pessoa que chega com ansiedade, no farmaco, eles dão desses ansiolíticos o buspirona, né?
que é uma ação antagonista, e o receptor é o 5-HT1A. Aí tem a condição clínica para quem tem enxaqueca. Aí na farmaco eles dão o sumatriptan, né? Que daí já é uma ação agonista. E daí é o 5-HT1B. Então, cada um daí tem da depressão também, que na farmaco eles dão fluoxetina, né? Que na ação são inibidores, e daí é o 5-HT1A e mais um monte de coisa aqui. Então, para cada um tem um farmaco diferente. Então, para concluir aqui, né, esses sistemas serotoninérgicos, eles estão localizados no corpo celular e nos dendritos dos neurônios. Então, eles estão lá dentro, onde situam-se núcleos da RAF. O que são esses núcleos, né? São núcleos encontrados no tronco cerebral. Então, sua principal função é secreção de serotonina para o resto do cérebro. Então, é bem importante. Enquanto os pós-sinápticos estão principalmente e no complexo da amigdaloide, que a sua função é processar e regular nossas memórias, emoções, estruturação, armazenamento de recordações, entre outras coisas. A buspirona, que foi o primeiro ansiolítico seletivo da ação serotogenérgica a ser empregado na clínica psiquiátrica. Agentes serotogenérgicos nos tratamentos de ansiedade está localizado ao uso dessas substâncias no transtorno de pânico. E fala também bastante sobre o transtorno de pânico e transtorno de ansiedade, que o uso dessas drogas do transtorno de ansiedade, do transtorno de pânico não serve para o mesmo de transtorno de ansiedade. São usados ansiolíticos diferentes. Né? Então, altas doses desses agentes pode produzir também efeitos indesejáveis, como sonolência, ataxia e prejuízo na memória. Né? Então, sempre tem que ficar de olho. Tem, digamos assim, paciente que usa esses tipos de ansiolíticos, drogas, né? Como que está sendo o dia a dia deles, os efeitos colaterais, porque tudo isso age lá dentro do nosso hipocampo. Então, é isso, eu finalizei aqui. Vocês têm alguma dúvida? Porque, gente do céu, olha, foi difícil falar tudo isso. A gente leu e releu isso umas 1000 vezes para tentar dar uma resumida, né? Parabéns, meninas, pela apresentação. Realmente, neurobiologia não é tão fácil assim, esses nomes todos, né? Meu Deus, é muito nome. Vai batendo nervoso, é verdade. Mas foi muito bom vocês trazerem essa síntese, né? Eu fiz algumas anotações aqui para reforçar alguns pontos, né? Muito interessante quando vocês falam, né, que a psicoterapia ela atua no tecido neural como os medicamentos. Então, a psicoterapia ela funciona também como um fator protetor. Ela vai alterar ali o cérebro através do processo de neuroplasticidade e vai atuar como uma forma de prevenção de recaída também. Os circuitos neurais, eles vão se ativar de uma forma patológica nas pessoas que têm transtornos de ansiedade, né? E o disparo da amígdala, que sinaliza situações de perigo, ela acaba se ativando, no caso, erroneamente, e ativando junto o hipocampo. Então, a gente está ansioso por uma situação, porque aquilo também nos lembra outras situações que já nos causaram medo ou representaram perigo em algum momento. Então, o transtorno de ansiedade não é só as interpretações, mas também uma alteração, né, uma ativação excessiva no cérebro. E também que o principal neurotransmissor inibitório é o GABA, né? Por isso que os benzodiazepínicos, que seriam esses fármacos recomendados para ansiedade diretamente, eles vão vão inibir a recaptação de GABA, né? Vão intensificar a atuação da GABA. Só que esses benzodiazepínicos geralmente são os medicamentos que causam dependência, que causam todos aqueles problemas, por isso que muitas vezes os médicos recomendam os antidepressivos, que vão inibir a recaptação da serotonina e não vão causar então, dependência.
E isso vai variar, né, de caso para caso. Sim. Pessoal, comentários. E o legal é que amanhã a aula vai ser sobre transtorno de ansiedade. Então, Ah, meu Deus. amanhã Eu pensei que era sobre neuropsicologia, eu já ia dizer, meu Deus. não, amanhã é a outra parte dos transtornos de ansiedade que faltou na última aula. Ah, entendi. Mas eu acho bom também a gente estudar um pouco dessa parte, né? Porque a gente atende pessoas que pedem também, né? Ah, tem como. Será que eu não preciso de um remédio? Será que eu não preciso disso, né? A gente meio que a gente não dá a receita, mas a gente faz uma prescrição para o psiquiatra, né? Então, é um trabalho em conjunto em que é importante a gente saber essas áreas do cérebro em que atinge a ansiedade, né? Agora me fugiu o nome, gente. Os transtornos de ansiedade, né? Às vezes a pessoa está com alguma patologia ali naquele lado, então a gente tem que saber por onde que vai trabalhar também, né? Na reestruturação disso. Então, eu acho legal passar por isso também, né? Já tive pacientes que chegou para mim falando vários nomes em que eu fui pesquisando, assim, porque eu não conhecia, só conhecia alguns, assim, de falar da faculdade e tal, que são os principais mais conhecidos, mas tem muitos nomes, muitos. Na apostila, eles colocaram bastante nomes ali, depois, se vocês quiserem dar uma olhada. E entender também de psicofarmacologia, né? Porque a neurobiologia e a psicofármaco tem tudo a ver. E como que as pessoas têm muito preconceito ainda com a medicação, né? Mas se o teu cérebro também não está funcionando de uma forma adequada, muitas vezes só a terapia não vai ajudar. Uhum. Precisa de entrar com uma medicação. A Eliane deixou um comentário aqui. Nosso desafio é fazer esse link que os teóricos do passado tanto buscaram. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Ana Paula, Andriele, a Valmíria, Ana Catarina, vocês que estão aqui do curso, conseguiram ler o capítulo? Falando É em um... capítulo, opa, desculpa, Vi, Não, a pode gente ainda falar. não recebeu o material da aula, não sei se o professor já disponibilizou ou não, porque aí pensando que a gente vai em supervisão até 10 horas praticamente, né? Em que momento a gente vai ler tudo isso? Pois é, a leitura vai ter que ficar posterior à aula, né? A gente sempre faz a solicitação, mas acaba que às vezes o professor só manda depois da aula, como foi no mês passado também. Oi, gente. Estava Oi. escrevendo aqui sobre o capítulo, né? Eu não consegui ler ele ainda essa semana, mas falando sobre a neuro, né? A neurociência, a neurobiologia, eu lembro que a Grisele falou, né? Que, bom, acho que a grande maioria de nós teve uma disciplina na faculdade, né? E para mim é um desafio. Eu gosto muito, eu tenho muito interesse, mas é um desafio imenso, né? Eu tive uma prof na faculdade compartilhando uma vivência, que ela era até doutora nisso. E, meu Deus, eu ia muito mal nessa disciplina, né? E hoje eu vejo o quão importante é a gente tentar, né? Entender pelo menos o básico, porque como a Flaviana fala, muitos pacientes vêm até nós e nós precisamos pelo menos ter um conhecimento básico ou pesquisar e a fundo para poder auxiliar esse paciente e também fazer essa prescrição de uma forma mais correta para o psiquiatra, se necessário, né? E a neuro, ela vem de encontro a isso, a nos ajudar também, por mais complicado que às vezes seja entender, né? Não sei o que vocês acham, mas essa é a minha vivência sobre isso. Quando a gente não tem muito conhecimento, fica
fica difícil, desafiador, né? Eu costumo dizer, assim, eu fiz 1 ano de enfermagem, eu tive que gravar nomes de todo o nosso corpo, assim, né? Eu fiquei 1 ano, depois eu passei para psicologia. Graças a Deus. Eu gosto muito da área da saúde, né? Mas não me via trabalhando em um hospital, assim. E gravar, realmente, esses nomes são nomes mais científicos e a gente, né, não é do nosso dia a dia. Então, é legal colocar ali no Google também, né, os nomes que tu não entendeu para tu criar uma visualização, assim, né, do que tem aqui dentro do nosso cérebro, né? Como que são essas sinapses, né? Como que elas se ligam. Falando em sinapse também, tá o tempo todo se conectando elas, né? Então, quando a gente, digamos assim, tá numa bolha, elas só ficam de um jeito. E daí, quando o processo de terapia começa a atuar, vai criando, ou de evolução, de estudos e tudo mais, vão criando novas sinapses que vão se interligando entre outras, assim, né? Mexendo outro lado, outro campo do nosso cérebro. Então, é um pouco confuso, mas a gente vai entendendo aos pouquinhos. É muito importante, vamos dizer assim, a neurociência, né? Mas, infelizmente, eu não consegui ler o texto também, e o que eu tive na faculdade foi muito pouco. Mas eu lembro de um professor que ele pediu para a gente desenhar um neurônio. Então, eu fiz um desenho bem bonito, e daí aquilo ali me ajudou bastante, vamos dizer assim, pelo menos visualizar o que que é um neurônio eu consigo. Mas Uhum. eu vejo, no meu ponto de vista, que a gente passa por essa disciplina uma vez e depois nunca volta lá. Então, é uma coisa que na hora você aprende, você sabe, e depois você esquece, porque não é usado, né? Então, é uma coisa difícil de memorizar, de saber e tal, porque a gente não revisita isso daí, né? Então, fica mais difícil. Eu acho que, às vezes, também, o que dificulta bastante é que as pessoas, a gente fica muito ligado em querer saber o nome de tudo, decorar nomes, né? Mas mais importante que isso é entender. Então, é entender o que está ligado aonde, a gente fala um nome, mesmo que esqueça, mas a gente entender que existe uma parte que é assim, que qual é a função das partes, né? Porque eu acho que começa a fazer mais sentido também. Quando você entende o cérebro, o comportamento faz muito mais sentido, né? A gente fala assim, nossa, é por isso então que o meu paciente X fez isso, olha, realmente isso faz sentido. Eu acho que de repente é parar de focar em querer decorar os nomes e tentar entender o funcionamento. Que aí a gente pega mais amor, quem sabe os nomes não gravam mais fácil, né? Ai, perfeito! Perfeito, Ana. Mas Aí é você vai isso, é porque os explicar, nomes talvez você... realmente têm É que tem uma parte do nosso cérebro que tem tal função, não lembro o nome não, mas tem uma parte que faz isso. E é por isso que quando a gente está deprimido, acontece isso. Eu só não lembro o nome, mas que existe, existe. Então, de repente, tentar entender as funções, né? Vai que o nome vem, de repente. Eu costumo dizer que quando a gente trata dessa parte, assim, de tentar explicar o que o corpo está falando, né, do paciente, o teu corpo está expressando isso porque ali dentro está passando por isso. A gente precisa explicar como se fosse para uma criança de 8 anos. Se uma criança de 8 anos consegue entender o que tu está dizendo, qualquer ser humano do mundo, da face da Terra, vai entender também. Então, como tu falou, não é falar o nome bonito, mas é fazer com que o paciente ou a pessoa ali entenda o que você está querendo comunicar, né? E o corpo, ele fala, né? Eu gosto muito de olhar para isso também. O nosso corpo, ele conversa com a gente o tempo inteiro. Até na terapia, né? A gente olha o paciente, como que ele está se expressando, o nosso corpo também está se expressando. Então, se uma pessoa chega assim com um transtorno de ansiedade, o corpo ali está comunicando, né? Está comunicando que alguma coisa ali tem, né? Que não está normal, que precisa ser olhado. Então, eu acho que a neuro traz muito isso, né? O olhar também com o corpo, porque
as funções do cérebro interligam totalmente todas as nossas partes. Cara, E eu e fico como pensando, psicólogos também, eu acho que a gente tem que pensar que o paciente, ele não está tão preocupado em saber se chama amígdala, se chama hipocampo, se chama o quê, né? Eu acho que eles querem mesmo entender o porquê que aquilo está acontecendo, como aquilo está funcionando. Então, eu brinquei tudo, mas às vezes é isso mesmo, né? Você falar, olha, tem uma parte do nosso cérebro que faz isso. E daí a gente entender o funcionamento em si, né? De repente, é mais legal para passar para o paciente, porque o paciente, ele saber se é amígdala, se é hipocampo, o que aconteceu, o que deixou de... Não faz sentido, né? Mas o que está acontecendo e como está acontecendo tem mais... e agora eu lembrei daquela parte que fala que, às vezes, a memória ela é ativada de coisas lá do passado. Então, muitas vezes, o aqui e agora, né, ele não é tão assustador, vamos dizer assim, mas por causa das memórias que aquilo vem à tona, né, com aquela atitude de alguém ou de alguma coisa, então a pessoa, vamos dizer assim, ela soma tudo que já veio no passado e acaba se tornando uma coisa muito pesada, muito grave para ela. E aparentemente não é nada. Vamos dizer, para quem vê de fora, né? A Sim, Bárbara levantou a mão. total. Também Oi, meninas. Então, meninas e não sei, tenho. E um menino aqui, o Paulo. Eu não faço a pós, né? Mas eu entrei no grupo de estudo e eu não faço a pós, acho que junto com vocês, não sei se todo mundo faz junto, como é que é. Mas eu queria saber, assim, como é que funciona, né? Essa questão, vocês estão falando de um capítulo, é algo específico da aula, o que... Eu gostaria de começar a participar dos grupos e saber se eu poderia fazer também essas leituras prévias e tudo mais, né? Mas achei bem interessante e eu pretendo continuar participando daí. Não sei se alguém fala comigo depois ou já pode me falar agora um pouco sobre isso. Então, Bárbara, seja bem-vinda, né? É o teu primeiro dia hoje aqui. Sim, primeira vez, obrigada. A gente está trabalhando o livro Psicoterapias Cognitivo-Comportamentais. Eu posso mandar o PDF lá no grupo de estudos e uma vez ao mês a gente trabalha um capítulo. Agora a gente está no capítulo 5, que é a neurobiologia dos transtornos de ansiedade. Aí no mês que vem a gente trabalha o capítulo 6 e assim vai indo. Legal. Então tem um mês aí para ler o capítulo, Isso, para poder trazer aqui também e trazer essas discussões. sim, isso. A Eliane deixou um comentário aqui sobre a fala das meninas. Acredito que a influência da dicotomia entre corpo e mente ainda nos influencia hoje. Hoje em dia, gerando alguns conflitos até para aprender. O processo mais integrativo do ser humano pode ajudar bastante. Na verdade, olhar talvez até uma perspectiva medicina e psicologia, né? Essa dicotomia acaba, às vezes, nos afastando, né? Como a Ana Paula falou, é muito difícil chegar um paciente e dizer, não, eu queria entender qual que é o nome da parte do meu cérebro. Não, ele quer saber o que está acontecendo, né? O que está afetando. E eu acredito que fazer a psicoeducação, de mostrar para ele que, olha, não é só a tua responsabilidade, não é só o teu controle, mas é também uma parte da tua genética, uma parte do teu cérebro que tu não tem como andar, que está se ativando de uma forma que não é normal, de uma forma que não é, que é fora do padrão, e mostrar para a pessoa que ela não tem controle sobre isso e que talvez ela vai precisar de uma ajuda psicofarmacológica, continuar na terapia, enfim. E isso é mais importante do que ter o nome das partes, né? Até porque, né, eu vejo por vivência própria, né, quando tu fala, enfim, até quando tu fala de uma forma super simples, ou tenta, enfim, trazer para o contexto real e trazer um pouco dos sintomas do paciente,
para a questão da importância do fármaco, né, da medicação, o paciente não entende, né? Então, eu acho que trazer de forma leve, tranquila, né, uma explicação que possa se suceder não em uma, mas em várias sessões também, né? E eu sempre trazia e deixava aberto para o paciente todas as dúvidas que ele teria a respeito, porque conforme a medicação vai sendo, enfim, colocada para o paciente, ele vai tendo um percurso de mudança também, né? E também o paciente, vinham muitos me perguntando por que agia daquela forma, o que acontecia ali, né? Então, a importância de ser claro, sim, também, nem sempre a gente vai saber de tudo, né? É impossível a gente conseguir explicar detalhes sobre um fármaco se nós não temos conhecimento completo. E eu colocava muito isso, que tá tudo bem, beleza, vamos procurar, vou procurar entender para depois te passar em outra sessão, né? E acho que é dessa forma que a gente vai construindo também, porque afinal de contas é um paciente que está ali na tua frente, mas tu não sabe tudo, tu tá aprendendo junto com ele, como a TCC é uma construção de aprender também, né? Tu também tá aprendendo junto com o teu paciente. Acho que temos que ser bem humanos nessa parte. Concordo, Andriele. Essa parte, eu tenho uns 3 pacientes que chegaram a me pedir já prescrição, né? Só que isso também a gente tem que tomar bastante cuidado, porque se é um paciente novo que está chegando, a gente precisa conhecer esse paciente, né? Antes de sair prescrevendo, não sei se é assim que se fala, mas, né, para ele tomar um remédio, alguma coisa assim, né? O legal seria entender mais o porquê que ele quer tomar esse remédio, né? Às vezes o que falta nessa pessoa é só um processo de terapia mesmo, semanal, e entender qual que é o momento também de fazer esse pedido, né? Então, eu acho que isso é bem delicado, essa parte também. Tem uns pacientes que já chegaram, né, que já tomam medicamentos, mas tem uns que chegaram pedindo. Então, eu falei, eu acho melhor a gente primeiro fazer a terapia, ficar um tempo juntos, eu te conhecer, saber realmente o que área que está afetando, por que tu tem que tomar remédio, porque eu não consigo dormir. Tá, mas por que não consegue dormir? Às vezes está faltando um exercício físico na vida daquele paciente para ativar a serotonina, noradrenalina, né? Ativar ali os efeitos de felicidade, disposição. Às vezes falta movimento e não remédio, né? Exatamente, é aquela lógica das pílulas da felicidade, né? Vou começar um remédio e pronto, todos os meus problemas vão ser resolvidos. Eu gosto daquela metáfora que fala que o medicamento ele vem para apagar um incêndio, mas ele não vai tratar necessariamente o foco daquele incêndio, que são os problemas que está acontecendo. Então, a gente precisa aliar principalmente a terapia e a medicação, dependendo do caso, né? A Eliane deixou um comentário aqui: trazer aos pacientes resultados de pesquisa de forma simples pela psicoeducação pode ajudar a engajá-los no tratamento, se isso fizer sentido ao tratamento. Sim, é bem isso. O paciente conhecer a importância, né? Porque da mesma forma que a gente tem os pacientes, tipo, que a Flaviana trouxe, que querem tomar a medicação, às vezes, sem ter tanta necessidade, a gente tem outros que precisam, mas não querem tomar, porque vou perder o meu jeito, a minha espontaneidade, não vou ser eu mesmo, e na verdade a pessoa não está bem, então ela já não está sendo ela mesma, né, por inteiro, porque ela não está num período legal da vida dela. Oi, boa tarde. Seria possível enviar os slides também da apresentação ali pelo grupo?
Sim, bem tranquilo. Ah, tá. Não, porque tudo bem, a Vitória já disse que vai enviar o livro para a gente poder acompanhar os capítulos, mas seria interessante o slide também, para a gente ver de forma resumida o conteúdo. Eu também não estou fazendo pós, mas eu me interesso pelo assunto, estou participando do grupo, enfim. Alguém tem mais algum comentário sobre o capítulo? Alguma dúvida? Vi, Isso. depois você consegue pegar os slides e qualquer coisa mandar para as meninas, porque se elas não estão no grupo da pós, automaticamente elas não vão receber lá. Você consegue Aham. compartilhar com Eu elas daí? consigo. Sim, eu mando lá no grupo de estudos. No caso, licença, acho que... Desculpa, é claro o seu nome, né? Aqui falou que tá no marketing. Ah, sou eu, a Vitória. Ah, Vitória, desculpa. Vitória, teria a possibilidade de eu poder ver as aulas gravadas, as que passaram? Sim, lá na descrição do grupo de estudos tem um link com todas as aulas gravadas. Tudo vai para o nosso YouTube, as nossas aulas do grupo de estudos, né? Que bom, obrigada. Foi muito bom. Obrigada para todo mundo aí também. Ô, Vitória, quanto tempo fica essas aulas no YouTube? No YouTube não tem um prazo, fica lá em definitivo. E quem é da pós também tem essas gravações lá na descrição do grupo da turma, lá no link de materiais. Sim, eu já fui lá. No começo, eu estava conseguindo gravar assim, se não tivesse internet, eu podia assistir. Mas agora eu fui fazer o mesmo sistema e o YouTube não deixa mais. Daí eu também não sei como O é que apareceu para ti? Erro. Vamos dizer assim, eu posso assistir pelo YouTube, entende? Pode, sim. Só que eu não posso baixar e colocar no meu computador para assistir em uma outra hora sem internet. É isso que eu estou dizendo. E antes Entendi. eu conseguia, e agora não dá mais. Tem alguns sites que eles permitem tu salvar o vídeo, mas aí é uma funcionalidade do próprio YouTube mesmo. Porque a gente mantém as aulas lá para não precisar ficar sobrecarregando a memória do computador de vocês, etc. Daí fica lá disponível no online. Então tá, obrigada. Nada. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o capítulo, também podem trazer para a aula de amanhã. Vai ser com o professor Gabriel, que foi o mesmo que deu a última aula sobre transtorno de ansiedade. Mais algum comentário sobre o capítulo de hoje? Mais alguma questão? Acho que a única coisa que eu quero falar, na verdade, né, é que a gente falou tanto do cérebro aqui, de todas as suas partes, que não tem como deixar passar que o principal alimento dele também é o oxigênio. Então, assim, as pessoas, elas não meditam, não fazem mindfulness, que é o que é mais falado dentro da psicologia, não sabem se conectar, não têm paciência. Então, praticamente todos os meus pacientes não têm esse hábito de tranquilizar isso, oxigenar, dar esse alimento também, né? Porque às vezes a pessoa já vem assim querendo um ansiolítico, um remédio ou alguma coisa, mas também não pratica nada em relação à saúde mental, a trazer esse conhecimento, essa leveza, né? Então, isso também é o nosso dever, não sei se é essa palavra que eu gostaria de falar, mas de passar para o paciente esse outro lado também, que existem outras formas, né? Da gente se conectar, da gente prestar atenção no nosso corpo. Então, o nosso cérebro, ele manda muito mensagem. Se tem dores de cabeça aguda, opa, alguma coisa tem aí, né? Preocupação demais, não está conseguindo relaxar, né? Então, preocupado demais com o futuro. Então, é trazer sempre para o presente e fazer essas meditações, uma breve meditação também, né? Isso ajuda muito. Alguns pacientes chegam para mim e ficam muitos nervosos, assim, no primeiro atendimento. Não sei como é com vocês, mas eles ficam ansiosos e, assim, tipo, até se tremem e tal, e não sabem, né? Se comunicar direito
aquilo que está acontecendo na vida deles, né? Querendo descobrir esse novo universo de terapia, que não é só ali a fala, né? Ô, Flaviana, e você Mas tem sim. alguma uma indicação de aplicativo, site, alguma coisa assim, nesse sentido? Tem uma Mindfulness. Deixa eu ver aqui, como que Se tu é puder o botar lá no nome. grupo do WhatsApp, aí a gente fica mais fácil. Eu vou enviar por lá. Então, assim, tem meditações que estão bem tranquilas, né? O Mindfulness é mais ligado à entrada e saída de ar, então tu pode fazer umas 3, 4, assim, com o paciente, para ele trazer bastante consciência, presença, né? E conforme a gente vai praticando essas meditações também, fica mais fácil. Às vezes tem meditação que dura uma sessão inteira e a gente acaba trabalhando até aspecto lá da infância, na imaginação, trazendo consciência, liberando, né? Então, isso é outra forma de trabalhar que eu acho muito importante, assim, trazer esse alimento para o nosso Tamagotchi. Não sei se alguém já pegou a época do Tamagotchi. Tamagotchi, né? Então, que a gente, meu Deus, as crianças ficavam obcecadas pelo aquele brinquedo, né, pequenininho, assim, de tananana, e se a gente não desse alimento para ele, ele morria. E eu matei o meu e eu fiquei muito triste. Não sei se todos conhecem ou não, mas era como se fosse um videogame bem pequenininho. E o nosso cérebro é a mesma coisa. Se a gente não der alimento para ele, se a gente não oxigenar, não der um time para ele, ele vai pirar também, né? E falando do Mindfulness, lembrei da técnica do relaxamento muscular progressivo. Não sei se vocês conhecem, né, do Jacobson. É muito bom porque às vezes a pessoa tem dificuldade de se desconectar, enfim, se concentrar, que é algo que a meditação exige, mas fica um pouco mais fácil quando ela foca no corpo, né, no caso do relaxamento muscular. Pessoal, então, faltam 3 minutinhos para a gente, pessoal da formação e da pós, ir para a supervisão de casos. Hoje é com o professor Carlos, se eu não me engano, o professor Carlos. Então, eu vou encerrar aqui o nosso grupo de estudo e a gente vai para outra reunião. Já envio lá o link para vocês, tá bom? Obrigada todo mundo, a participação e também as meninas que prepararam os materiais. Tchau, tchau.